Olá, alunos! Nessa videoaula, a gente vai continuar falando sobre CSS. Essa aqui é a introdução ao CSS parte 2. Nessa parte 2, a gente vai entrar mais sobre o assunto de seletores avançados. Então, na parte 1, a gente fala de seletores simples das nossas regras CSS, que geralmente são algumas tags CSS. Nessa videoaula, então, a gente fala mais de algumas características do CSS em geral e também sobre seletores avançados. Primeira coisa que eu queria falar é sobre como você pode considerar um código HTML como tendo uma estrutura em árvore. Então, numa árvore, por exemplo, aqui você tem pai, você tem os filhos, os netos e por aí vai. Você tem uma estrutura hierárquica. Então, a estrutura em árvore de um documento HTML possibilita o que a gente chama de herança. Sentido que termo de herança em CSS? Se você aplica uma regra ao pai, essa regra CSS, por exemplo, também vale aos seus descendentes, ou seja, filhos e netos, e por aí vai. Então, os elementos HTML vão herdar quase, não todas, mas quase todas as propriedades de estilo de seus pais, ou seja, as regras CSS, por exemplo, que forem aplicadas aqui ao body, por exemplo, se você jogar uma regra de CSS ao body, ela também está valendo esse parágrafo aqui, a esse cabeçalho de nível H1, a esse UL, a esses itens de lista, a esse strong dentro desse parágrafo, por aí vai. Então, é um esquema de hierarquia. Por isso que chama de folhas de estilo em cascata. Cascata é por causa disso, desse esquema hierárquico. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui é, se você aplica uma regra CSS a um elemento, essa mesma regra CSS vale também aos filhos, aos descendentes dessa tag. Então, aqui a gente tem esse HTML aqui. Então, observe que a primeira tag de todos é HTML. Então, ela é como se fosse o elemento raiz aqui. Dentro do HTML eu tenho head. Então, dá para ver uma relação entre esse documento HTML e essa árvore, porque essa árvore é desse documento HTML. Então, depois do head, dentro dele a gente tem o title. O body aqui é irmão do head. Dentro do body aqui eu tenho um cabeçalho de nível 1, um parágrafo. Dentro do parágrafo eu tenho um strong. Eu tenho uma lista de marcadores, ou seja, uma UL. E dentro da UL eu tenho 3 LIs. Então, eu posso imaginar essa árvore HTML, do documento HTML, em relação ao HTML. E se, por exemplo, aplicar alguma coisa a este parágrafo, uma regra CSS a esse parágrafo, também vai valer para o strong dentro deste parágrafo. Geralmente, quase sempre. Então, vamos ver um exemplo dessa aplicação de herança. Então, aqui eu tenho o meu HTML e aqui eu tenho o meu CSS. Então, lembrando que eu estou usando o primeiro modo, que seria a folha de estilo externa. Eu tenho um HTML e um arquivo CSS separado. E como que eu indico qual arquivo CSS está valendo esse HTML? Com essa tag link aqui que apareceu dentro do head, dentro do HTML. Então, nessa tag link, ela tem 3 atributos, que é o rel, que é sempre style sheet, o type, que é sempre text/css, e o href, ele fala o nome do arquivo CSS que você quer aplicar. Nesse caso, o arquivo CSS chama 6.css e ele está na mesma pasta, eu só colocar 06.css aqui. Tá. Dentro do body, a gente tem o conteúdo. Então, dentro do body eu tenho, vamos ver aqui, a gente tem um parágrafo. Dentro desse parágrafo tem um strong, que está destacando prolific. Depois, eu tenho uma lista de marcadores, você diz, caso que eu estou usando o L, e eu tenho 3 itens de lista. E no primeiro item de lista, eu estou usando novamente strong para destacar Goldberg. Tá, vamos agora para a parte do CSS. O que o CSS está falando? Nessa primeira regra, está indicando o seguinte. Se eu estou usando o seletor de tag, a tag P como seletor, um seletor simples no caso, significa que todo parágrafo, ou seja, todo parágrafo deve ter tamanho de fonte 10 pontos. Então, font size aqui está indicando o tamanho da fonte. Eu estou falando 10 pontos. E color, navy, que é o que a gente chama de azul naval em português. Então, isso aqui, aqui embaixo, a gente tem o visual dessa página HTML num navegador, no Google Chrome, no caso. E aí, a gente está vendo que o parágrafo ficou o quê? Com tamanho 10 pontos e com cor azul naval. Inclusive, o texto que estava destacado aqui como strong, que fica em negrito aqui no caso. Tá, mas existe uma regra para o strong também.
Tá falando que todo texto marcado com a tag strong deve usar a fonte Courrier. E o strong apareceu 2 vezes aí, dentro do parágrafo, ou seja, o prolific, além de ficar em azul aqui, além de ficar em 10 pontos, também ficou o quê? Usando a fonte Fourier. Que nem esse Goldberg aqui também, nesse primeiro item de lista, porque também usou strong. Então, observe essa aplicação da herança, no sentido de que o strong aqui dentro, ele foi afetado no primeiro parágrafo por algo que foi aplicado no parágrafo. Então, se aplica o parágrafo, aplica todos os elementos dentro dele também. Então, nesse caso, essa é a palavra aqui, prolific. Então, existem vários tipos de seletores. Aqui eu vou apresentar os mais comuns. Então, tem os seletores comuns, que a gente já viu, que são seletores simples, ou múltiplos seletores, que são separados por vírgula, que nem a gente viu na aula passada. Tem seletores de D, seletores de classe e pseudoclasses. A gente também tem o seletor universal e os seletores avançados. Tem seletores de filhos, que são filhos naquela hierarquia do HTML, e que são irmãos adjacentes, ou seja, um do lado do outro ali, e seletores de atributo também, a gente vai falar sobre eles. Então, esses são todos os tipos de seletores que a gente vai ver. Então, o mais comum são seletores simples, que você usa uma própria tag HTML como seletor, ou então os múltiplos seletores. Eu não estou me importando a qual HTML exatamente esse CSS aqui está sendo aplicado, eu só estou falando do CSS aqui. Imagino que ele é aplicado a algum HTML. Nessa primeira regra aqui, o que eu estou falando? É um seletor simples, porque eu usei uma tag HTML, que é o P, que é de parágrafo, como seletor. Então, ela está falando que todo parágrafo deve usar negrito. Eu uso isso usando a propriedade font weight. Lembrando que o padrão é sempre seletor, abre chaves. Você pode ter mais de uma declaração, nesse caso aqui tem 2 declarações. Cada declaração é formada pelo nome da propriedade, 2 pontos, valor da propriedade, ponto e vírgula. De novo, nome da propriedade, 2 pontos, valor da propriedade, ponto e vírgula. Font weight dita aqui no caso, com valor bold, que todo parágrafo deve estar em negrito, além de que a cor de todo parágrafo vai ser preto. Dá para usar a tag body como seletor? Dá sim. Lembrando que todo o conteúdo seu dentro do seu HTML é, de certa forma, descendente de body. Então, body também, de certa forma, é como se você estivesse querendo aplicar aquela regra a todo o conteúdo, porque ele é o ancestral de todo o conteúdo. Porque todas as tags de conteúdo, parágrafo, table, cabeçalho de nível e por aí vai, listas, elas estão dentro do body. Tá, então, aqui no body, uma coisa que você pode aplicar no body é background image. A gente viu isso também como fazer em HTML, mas aqui está aparecendo como fazer isso em CSS. Então, estou falando o quê? Que eu vou usar uma imagem de fundo no body, que é a imagem .jpg. Essa imagem tem que existir e para estar assim tem que estar com esse caminho relativo que é só o nome do arquivo, tem que estar na mesma pasta. Tá. Essa outra regra também é um seletor simples. Estou usando uma tag, que é uma tag de estilo lógico, de formatação de estilo lógico, que é strong. Então, estou usando um seletor simples. Aqui eu estou falando que todo texto que for marcado com a tag strong tem que ter cor vermelha e ser sublinhado. Para isso você usa a propriedade text decoration com o valor da propriedade underline. Essa última regra aqui já está usando múltiplos seletores. Então, lembrando, quando você tem múltiplos seletores, você usa vírgula para separar os seletores. Não use espaço. Espaço significa outra coisa que nem a gente vai ver mais adiante nessa aula. Então, aqui eu estou falando que todo item de lista, que é o ali, e todo link deve ter text decoration none, que significa o quê? Não ser aplicado, por exemplo, sublinhado. Então, eu estou retirando por aí, por exemplo, o comportamento padrão de um link, que é ser sublinhado. Então, aí no caso, ele não vai ser sublinhado. Tá. Existem também, eu vou voltar agora um pouco a HTML, para falar de 2 tags HTML que são especiais, que nos ajudam na construção do CSS e são muito usadas no HTML quando a gente está aplicando CSS também. Então, tem 2 descritores HTML que têm importância fundamental em CSS,
Eles servem para agrupar ou classificar logicamente outros elementos, ou seja, outras tags. Tem o div, que é um elemento de bloco, ou seja, vai definir um bloco ou seção de uma página. Então, você pode botar um bloco div, por exemplo, ele tem abertura e fechamento, envolvendo outros elementos. Por exemplo, uns 3 parágrafos que você quer colocar dentro de um bloco div. Também existe o span. No span a gente usa classes, então é usado para agrupar elementos em linha, já que não quebra a linha antes ou depois. Então, ele não vai gerar uma quebra de linha. A gente falou de elementos em bloco e elementos de linha lá em padrões HTML. Esses são descritores estruturais puros, que se você só criar o div, envolver algumas tags, e só criar o span, envolver algumas tags, ela sozinha não faz nada. Tem que ter um CSS aplicado ao span, um CSS aplicado ao div para fazer alguma coisa. Então, essas são descritores estruturais puros que não definem apresentação específica na folha de estilo nativa do browser. No entanto, com CSS é possível definir propriedade de apresentação para esses descritores. Então, posso selecionar, aquele div específico vai ser aplicado essa regra CSS. Aquele outro div vai ser aplicado essa regra CSS. Aquele span vai ser aplicado aquela regra CSS. E por aí vai. Então, vamos falar um pouco mais sobre como usar essa tags estruturais div e span. Tá. Uma coisa que geralmente está usada ao div são chamados identificadores e classes também. Então, o div e o span. Então, às vezes, um parágrafo tem uma aparência diferente dos outros parágrafos em uma certa parte do texto. Com as tags, os seletores simples que a gente tinha até agora, que era usando as próprias tags HTML, por exemplo, se eu usasse o seletor P, isso não ia ser aplicado a um parágrafo específico, somente ao terceiro parágrafo, por exemplo. Ia ser aplicado a todos os parágrafos. Usando um identificador, que é um atributo que você consegue colocar no parágrafo, no HTML, você consegue selecionar. Então, a gente pode usar um recurso para marcar o parágrafo, por exemplo, o terceiro parágrafo que eu quero deixar com uma formatação diferente. Então, a gente marca esse terceiro parágrafo, por exemplo, de forma que seja considerado diferente, usando, por exemplo, um atributo ID. Você consegue colocar um atributo ID em qualquer tag HTML. Então, você consegue identificar alguns elementos. Por exemplo, este terceiro parágrafo. Então, por exemplo, coloquei o atributo ID aqui, a este parágrafo, só esse parágrafo, e o identificador dele é W779. Geralmente, o identificador não pode começar com números, tá? Então, botei um W ali antes. Pode ter o nome que você quiser, mas geralmente é um nome curto. E aí, dado que esse parágrafo tem um identificador no HTML, no CSS eu consigo criar a seguinte regra. Então, dessa forma, a gente pode usar o seu ID como seletor, usando o quê? Hashtag W779, que significa o quê? Qualquer elemento com o identificador W779, que vai ser esse parágrafo aqui, vai ter cor ciano, que é o azul ciano. Tá, o ID tem uma peculiaridade, é como se fosse um nome. E no caso que você não poderia ter nomes repetidos. Então, se houver mais de uma tag com o mesmo identificador, apenas o primeiro será afetado. Então, se, por exemplo, quisesse o terceiro e o quarto parágrafo ciano, eu não posso usar identificador, porque você não pode usar o mesmo identificador para o terceiro e para o quarto. Você poderia usar identificadores diferentes, tudo bem. Mas o mesmo identificador você não pode repetir para mais de um parágrafo, por exemplo. E se você repetir para mais de um parágrafo, a regra CSS que você usou pelo identificador específico só vai afetar o primeiro, que foi identificado com aquele identificador. Melhor, então, que usar identificador é agrupar características semelhantes em classes. Então, também existem as classes. A vantagem das classes é que você pode ter mais de um elemento com a mesma classe. Por exemplo, um texto teatral que tem parágrafos com apresentações diferentes. Por exemplo, você tem um texto teatral em que você tem 3 personagens, cada personagem tem uma fala numa sequência ali, e você quer, para tornar a leitura mais fácil, deixar a fala de cada personagem com uma cor diferente. Imagina que as falas estão sendo representadas por parágrafos. Então, você quer o parágrafo, por exemplo, do primeiro personagem em azul. Você quer todos os parágrafos do segundo personagem em verde. Você quer todos os parágrafos do terceiro personagem em vermelho. E aí você imagina que o primeiro personagem, por exemplo, tem mais de uma fala, então tem mais de um parágrafo associado a ele. Então, nesse caso, você usa classes, porque ela consegue comprar características semelhantes em classes.
Então, se a gente quisesse que cada fala tivesse uma cor diferente, poderíamos declarar cada uma como sendo de uma classe distinta, usando o atributo class. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse um HTML e lá dentro do HTML eu tivesse esses 4 parágrafos aqui. São falas de uns personagens dentro de uma peça teatral, por exemplo. Imagina que o primeiro parágrafo eu sei que é a fala do padre. E aí que coloco? Class igual padre. Eu sei que a segunda fala é do personagem grilo, então boto class igual grilo. Eu sei que a terceira fala é do bispo, então class igual bispo, um cachorro aqui que fala enterrado em latim, é uma piadinha na verdade isso aqui. E o quarto parágrafo, percebe que eu sei que é uma fala de novo do padre, então boto class igual a padre. Com classe você pode fazer isso, você pode ter mais de um elemento, ou seja, mais de um parágrafo no caso, com a mesma classe, com identificador não pode. Não pode ter 2 identificadores repetidos. A classe você pode usar de 2 jeitos. Então, você bota a classe lá no seu elemento, lá no HTML, e no CSS, o que você faz? Você fala com p.grilo que todo parágrafo com a classe grilo vai ter cor marrom aqui, que é uma espécie de marrom. P.padre é o seletor que fala que todo parágrafo com classe padre vai ter cor preta. E essa outra regra aqui fala que todo parágrafo com classe bispo vai ter cor navy. Então, padre aqui vai ficar em preto, o grilo aqui vai ficar nesse tom de marrom, o bispo vai ficar em azul naval e o padre de novo aqui em preto. Outro jeito de usar classe é sem esse P aqui no início. É colocando direto, por exemplo, ponto verde, se isso fosse outra classe. Então, uma classe também pode conter descritores diferentes. Se todos os textos citados por um certo autor tivessem que estar em uma outra cor fonte, e esse texto, parte do texto está um cabeçalho de nível, outra parte do texto está em um parágrafo, eles não usam tudo o mesmo tipo de tag, a gente podia criar uma classe sem citar o descritor, ou seja, sem citar tag. Então, ponto verde, por exemplo. Isso vai ser aplicado só aos parágrafos com classe verde? Não, vai ser aplicado a qualquer tag com classe verde. Vai ficar em que cor? Verde, green. Isso aqui vai ser aplicado a todos os escritores, ou seja, todas as tags que tiverem um atributo class igual a verde. Serão afetados, por exemplo, se isso aqui existisse no HTML, esse parágrafo está com classe verde, o cabeçalho de nível que está com classe verde e o table que está com classe verde. Se eu quisesse, por exemplo, que isso fosse aplicado só ao cabeçalho de nível 3 com classe verde, eu teria escrito no seletor h3.verde. Agora, se que nem que no exemplo aqui, que eu quero que todos os elementos, todas as tags com classe verde fiquem em verde, aí eu uso só ponto verde. Como usar aqueles descritores estruturais div e span, usando class e id, que eu falei agora há pouco, vai aparecer mais nos exemplos. Que nem agora. Então, aqui eu tenho um HTML e um CSS separados. Eu estou usando o primeiro módulo, que é o folha de estilo externa. Lembrando que para folha de estilo externa, você tem que ter essa tag de link aqui, que é uma tag de mão única, que um dos atributos dela, que é o href, tem que estar especificando qual é o arquivo CSS que vai afetar esse HTML, que no caso esse 07.css está aqui do lado. E para ter colocado assim com o nome direto, os dois tem que estar na mesma pasta. Tá. Dentro do body, eu tenho 2 parágrafos. O primeiro parágrafo está escrito eu sou o conteúdo principal e o segundo parágrafo está escrito eu sou o conteúdo secundário. Tem mais de uma forma aqui de fazer isso, tá? Mas eu queria mostrar o exemplo de usar o div. Então, poderia, por exemplo, envolver o primeiro parágrafo num bloco div. O bloco div ele tem abertura e fechamento. E geralmente com o bloco div a gente usa identificador. E aí eu coloquei como identificador conteúdo principal. E aqui no CSS, lembrando, o identificador, quando você vai criar o seletor ali de identificador, você põe hashtag o nome do identificador. Então, aqui está falando que qualquer elemento com identificador conteúdo principal vai ter tamanho de fonte 14 pontos. Então, esse primeiro parágrafo vai ficar com tamanho de fonte 14 pontos. E eu criei outro bloco div aqui com identificador conteúdo sec, que tem um parágrafo dentro dele. Lembrando, se eu aplicar uma regra CSS a um div, isso vale também a todos os elementos que são descendentes dele. No caso, esse parágrafo aqui. Então, quando eu crio
essa regra CSS aqui com identificador conteúdo sec, isso vai ser aplicado a esse div aqui. E esse div aqui vai ter tamanho de fonte 10 pontos. Isso também vai ser aplicado ao parágrafo que está dentro dele, que no caso o parágrafo está escrito eu sou conteúdo secundário. Então, eu vou abrir aqui o HTML. Lembrando aqui, ó, o HTML e o CSS, ambos têm que estar na mesma pasta para colocar o nome direto ali como caminho relativo. Então, aqui tá o primeiro parágrafo, acho que era 14 pontos. Isso, 14 pontos. E o segundo parágrafo aqui com o segundo identificador, que está com 10 pontos. Tá, vamos misturar ali um pouco identificador com classe. Tá. Eu modifiquei um pouquinho o 7HTML, esse aqui é o 8HTML, ele é uma versão um pouco diferente do 7HTML. Qual que é a diferença? Nos dois parágrafos dentro dos divs, os divs ainda continuam com identificadores e eles têm indicadores diferentes. Mas o parágrafo dentro deles, tanto o primeiro como o segundo, agora estão com uma classe que chama red. Tá? E aí eu criei também uma terceira regra aqui, que está falando o seguinte: qualquer elemento com classe red vai ter que ter cor vermelha. O que acontece então? Vamos abrir o 8HTML. O primeiro parágrafo vai ser afetado pela primeira regra e pela terceira, ou seja, ele vai ficar com 14 pontos de fonte em vermelho, e o segundo parágrafo vai ser afetado pela segunda regra e a terceira, ou seja, ele vai ficar em 10 pontos e vermelho. Então, você pode fazer uma mistura ali de classes e identificadores no mesmo código. Só que qual é a principal diferença entre classes e identificadores? Classes pode ter repetido. Nome não pode ter nome de identificador repetido. Existem também as pseudoclasses, que são o quê? A .links é uma pseudoclasse que só existe para link, tá? Então, a .link vai fazer o quê? Vai selecionar todos os links não visitados. E aí, nesse caso dessa regra, vai colocar aqueles com cor verde. Padrão é azul, então mudei o padrão. Lembrar que a gente também aprendeu a fazer esse HTML, mas agora a gente está aprendendo a fazer isso em CSS. A gente está tentando separar todo o conteúdo da formatação. Então, a gente vai parar de usar aquelas tags de formatação, aqueles atributos de formatação em HTML e passar tudo para CSS. Tá. Essa segunda regra aqui, ela vai afetar todos os links visitados, a2.visited. Nesse caso, vai colocar a cor deles com amarelo. O padrão é roxo, estou mudando aí, agora é amarelo. Aqui, eu estou usando pseudoclasse e múltiplos seletores ao mesmo tempo. Você que está usando múltiplos seletores por causa dessa vírgula. Então, aqui eu estou mudando a cor dos links. A2.hover é os links quando o mouse está em cima ali. Então, é o hover. Você não clicou ainda, mas o mouse está em cima. E eu estou falando também links ativos, que são aqueles que você acabou de clicar, mas ainda não soltou o botão do mouse, vão ficar com cor vermelha. Eu poderia usar esses seletores aqui individualmente, mas aqui eu queria mostrar que dá para usar pseudoclasse e múltiplos seletores ao mesmo tempo. O hover, no caso, também se aplica a linhas de tabela. Então, aqui, tr, lembrando a table row, é linha de tabela. Então, tr2.rover, background color red, significa que quando o mouse passar em cima de uma certa linha da tabela, a cor de fundo daquela linha vai ficar em vermelho. Então, vai mudar a cor das linhas de tabela para vermelho quando o mouse está sobre ela. Por último aqui, input 2.focus. Lembrando que input é uma tag que a gente aprendeu em formulário, que ela tinha vários tipos ali. Então, input 2.focus vai afetar os elementos de entrada, ou seja, de entrada de formulário, para quando o foco é aplicado. Por exemplo, no campinho de texto, quando você colocou o mouse ali e apertou para começar a digitar alguma coisa naquele campo de texto. E aí vai afetar aqui, nesse caso específico, a cor de fundo, que vai ficar em amarelo. A gente ainda tem que falar de duas classes de seletores. Seletor universal e os seletores avançados que vem daqui a pouco. Como seletor universal, existe um seletor que é o asterisco, que é qualquer coisa. Mas, às vezes, eu já digo para vocês, como seletor universal, às vezes é melhor usar o body. Sim, a nossa tag HTML body.
porque tem algumas coisas, tem algumas propriedades específicas que não funcionam com asterisco, é meio difícil ficar decorando isso. Por exemplo, fonte nem sempre funciona com asterisco, mas o body funciona. Você pode usar o body ou o asterisco como seletor universal, para atuar como um coringa, atuando sobre todos os elementos que estão dentro dele, que são todos. Aqui, por exemplo, eu estou afetando a margem interna e a margem externa como 0 pixels. Propriedades de margem é uma coisa que a gente vai ver mais para frente em detalhe. Tá. E seletores avançados? Para esses seletores avançados, a gente tem que lembrar da hierarquia do HTML. Quais elementos que são descendentes uns dos outros, quem são os irmãos, quem são os filhos. Tá. Existe um tipo de seletor que é o seletor de descendente. Então, a gente pode utilizar os seletores de descendentes quando queremos aplicar um estilo a todos os elementos que são descendentes de outro elemento. Então, um seletor descendente é composto de 2 ou mais seletores separados por espaço em branco, que no meu exemplo eu estou usando 2. Então, aqui eu tenho no HTML, tá, que ele tem mais coisa aqui, mas dentro do body eu tenho um cabeçalho de nível 1. Dentro desse cabeçalho de nível 1, tem o very important destacado com estilo lógico M, que vai ficar em itálico, e só a parte important, que além de estar destacado com M, também está destacado com B. Então aqui é como se eu tivesse o H1, é o pai body, na verdade, é o pai de todos ali, depois tem o H1 que é o filho, depois tem o M, depois tem o B de bold. A primeira regra está falando o quê? Vírgula, então múltiplo seletor. Então, todo cabeçalho de nível 1 e toda tag M devem ter cor vermelha. Então, se não existisse a segunda regra, isso tudo aqui ia estar em vermelho, porque o H1 é quase o pai de todo o texto aqui, então todo o texto ficaria vermelho. Mas existe a segunda regra, que está falando que toda tag B, que é de negrito, que for descendente de H1, não precisa ser descendente imediato, no caso B aí é o neto até de H1, vai ter o quê? Cor azul. Então, o important que tá é o B, que é descendente de H1, vai ficar em azul. Nesse caso aí, imagina que você tivesse outro parágrafo, que dentro do parágrafo, desse outro parágrafo, tivesse negrito. Isso é aplicado a esse outro parágrafo? Ao negrito desse outro parágrafo, ia ficar em azul? Não, porque ele não era um descendente de H1. Temos também os seletores de filhos. Então, lembrando, filho não é neto. Então, você tem o pai e o filho. É o que a gente chama de descendente imediato. Neto não é descendente imediato. Então, imagina que você quer os seletores, os descendentes imediatos. É o que a gente chama de seletores de filho. Então, enquanto os seletores vistos anteriormente atuam sobre todos os seus descendentes, os seletores de filho atuam somente nos seus descendentes imediatos. E a gente usa esse símbolo aqui de maior. Então, aqui no HTML eu tenho um bloco div, dentro desse bloco div eu tenho um strong, que está escrito texto 1, e depois um parágrafo, e dentro desse parágrafo um strong que está escrito texto 2. E nessa regra eu estou falando o quê? Que todo strong que for um descendente imediato de div vai ficar em verde. Vai afetar só o texto 1 aqui, porque o strong aqui é filho imediato de div, então vai ficar em verde. Esse outro strong não ficou em verde, ficou no padrão que é preto, por quê? Porque não é descendente imediato, não é filho, é neto de div. Então só afetou o primeiro. E sim, em alguns casos específicos, pode ser que isso seja útil. Temos também os seletores de irmãos adjacentes. Então, aqui no cabeçalho, eu tenho um cabeçalho de nível 1, que está escrito cabeçalho, um parágrafo que está escrito primeiro parágrafo e um segundo parágrafo que está escrito segundo parágrafo. Quem que são os irmãos adjacentes aqui? Cabeçalho, esse cabeçalho é irmão adjacente do primeiro parágrafo, mas não é irmão adjacente do segundo. E esse primeiro parágrafo é irmão adjacente do segundo parágrafo, mas não é adjacente cabeçalho. Tá. A primeira regra aqui está falando que todo parágrafo vai ter indentação de texto de 1 centímetro. Então, os três aqui teriam indentação de 1 centímetro se não fosse a segunda regra, que está falando o quê? Todo parágrafo, os três aqui não, só os 2 parágrafos iam ser indentados. Esse aqui
não é um parágrafo com cabeçalho de nível 1. Então, a indentação de texto aqui de 1 centímetro só ia afetar os 2 últimos parágrafos, tá? Voltando. Tá, a segunda regra aqui tá falando que todo parágrafo que for irmão adjacente de H1, então vai afetar o parágrafo que for irmão adjacente de H1. A ordem aqui importa, tá? E aí, se eu uso mais ali para esse seletor de irmão adjacente. Então, todo parágrafo que for irmão adjacente de H1 vai ter 0 de indentação de texto. Então, aconteceu, esse primeiro parágrafo aqui é irmão adjacente desse cabeçalho. Então, ele não vai ser indentado. Então, nas regras CSS, sim, você pode ter isso. Uma primeira regra fala alguma coisa e a segunda regra modifica parte do comportamento da segunda regra. Então, a ordem das regras CSS no seu arquivo CSS são importantes porque elas podem sobrescrever umas às outras. Já digo isso, já fica avisado. Por último aqui, a gente tem os seletores de atributo. Então, como vocês sabem, você pode usar alguns atributos em algumas tags, mas nem sempre são obrigatórios. Por exemplo, tem um atributo que é opcional aqui na tag ABBR, que a gente já visto que é abreviação, que está sendo aplicado aqui para CSS. Você pode usar esse atributo aqui, que é o title, que expande o que significa CSS, que é Cascading Style Sheets. Em português seria folha de estilo em cascata. Tá. E nesse outro ABBR aqui, que é de abreviação de HTML, eu não usei. Lembrando, para que serve a BBR, que é de abreviação? É principalmente para pessoas que são deficientes visuais, elas usam o que a gente chama de programas de leitura de tela, que simplesmente vai usar uma voz virtual e vai ler todo o texto que está na tela. Só que, por exemplo, se estiver usando a sigla de PA, que é a sigla do estado do Pará, isso. Se você não usar BBR, o programa de leitura de tela vai falar PA. Se você usar o ABBR, o programa de leitura de tela vai falar PA, que é o correto e mais fácil de entender para significar que aquilo é uma sigla. Tá, então, com o seletor de atributo, você pode criar uma regra com base na presença de um atributo específico da tag. Então, aqui eu tenho duas regras sendo aplicadas. Então, falando, toda tag ABBR que tiver o atributo title, aí você coloca o title entre colchetes, vai ter, isso aqui a gente vai aprender mais pra frente, mas significa a borda de baixo. A borda de baixo vai ter um pixel, ou seja, visível, vai ser pontilhada e preta. Então, aqui, por exemplo, qual dos ABBRs usa o atributo title? Só o primeiro. Então, a borda de baixo só do CSS aqui ficou pontilhada, preta e de um pixel. A segunda regra está falando que para toda tag ABBR, e agora eu falei para as duas, não só para a primeira, vai ter também uma borda do topo também de um pixel pontilhada e preta. E aí o HTML aqui, que está sem o atributo title, foi afetado por isso, e o CSS também. Então, você pode ter um elemento do seu texto que é afetado por mais de uma regra HTML, como a gente já tinha visto anteriormente. Para uma lista completa de todos os seletores existentes, sim, existem mais seletores que esses, mas esses que eu falei são os principais, os mais comuns. Vocês podem acessar a página da W3C sobre o assunto aqui, tá? E nessa videoaula é isso. Tchau!